O Lord my God, when I in awesome wonder. Olá, saudações a todos os amigos do canal, sejam todos bem-vindos para mais um tema e mais um vídeo aqui no nosso canal. Queridos, hoje vamos falar a respeito da vida de Jesus e, acima de tudo, vamos contar a história de Jesus como você nunca ouviu. Vou pedir para você assistir o vídeo até o final e se inscrever no canal se não é inscrito, ativar o sininho das notificações e não se esqueça de compartilhar o vídeo para mais pessoas e ajudar também o canal a crescer aqui no YouTube. Porque nós temos visto muitos visitantes têm assistido nossos vídeos, porém não se inscrevem. Então vou pedir para você que não é inscrito, se inscreva no canal para você receber todas as nossas mensagens. E segue também o nosso Facebook e o nosso Instagram. E, acima de tudo, não se esqueça de deixar aquele seu like maravilhoso, porque ele é muito importante para divulgar os nossos trabalhos. Queridos, vamos passar para o nosso vídeo. A Bíblia relata e a Bíblia fala a respeito de Jesus. Mas, porém, quem é Jesus? Jesus foi um homem que veio aqui na Terra. Ele nasceu do ventre da Maria e ele nasceu pelo poder do Espírito Santo. Jesus foi um homem que cresceu. Na medida que ele estava crescendo, ele ganhava mais sabedoria e inteligência, porque Deus sempre andava com ele, Deus sempre o ajudava e Deus sempre caminhava com ele. Mas, porém, nós notamos que Jesus, ele fez muito milagre, ele fez muito trabalho perante as pessoas. E, acima de tudo, Jesus, ele morava no céu. Ele deixou o céu para vir aqui na terra, para morar conosco. Mas, porém, a Bíblia diz que, no princípio, antes de existir qualquer outra coisa, a palavra já existia. A palavra estava com Deus, a palavra era Deus. E no verso 10 e 11 diz o seguinte: Ele estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Ele veio para o mundo que era seu, mas o seu próprio povo não o recebeu. Querido, aqui nós notamos a vida de Jesus na terra. Jesus deixou o céu e veio aqui na terra. E vindo aqui na terra, a Bíblia diz que o povo, ou seja, a multidão, não reconheceu a Jesus. O mundo não aceitou a Jesus. O mundo não reconheceu a Jesus. Mas, porém, deixa de dizer uma coisa. Jesus deixou o céu e veio aqui na terra por um propósito e por um simples fato. Jesus deixou o céu e veio aqui na terra para poder salvar a mim e você. E, acima de tudo, para nos resgatar do pecado. E a Bíblia ainda continua a dizer assim: a palavra se tornou um ser humano e viveu entre nós. A palavra estava cheia de graça e verdade. Nós vimos a sua glória como glória que pertence somente ao único Filho do Pai. Aqui se refere de Jesus Cristo. A Bíblia diz que Cristo era o Verbo. O Verbo se encarnou. O Verbo veio habitar no meio de nós. Mas nós não conhecemos esse Verbo. Não reconhecemos a Jesus. E a Bíblia diz que Cristo veio ao mundo como uma luz. E o mundo aborreceu a luz, amando as trevas do que a luz. É o que tem acontecido. Cristo, quando veio aqui na terra, ele veio e ele morreu. E a Bíblia narra uma história, dizendo que Cristo, ele fez de tudo para ajudar o povo, para ajudar a humanidade. E a Bíblia diz que o seu povo o rejeitou. E aqui quando ele começa o ponto-chave do nosso assunto. A Bíblia narra uma história que Cristo, quando veio aqui no mundo, ele foi rejeitado pela humanidade. A humanidade rejeitou a Jesus. A humanidade não quis aceitar a Jesus. E a Bíblia diz que, no livro de Isaías, deixa eu abrir para você, e diz o seguinte, o livro de Isaías 53, diz o seguinte: quem acreditou naquele que ouvimos, quem ouviu nele o grande poder do Senhor? A Bíblia está dando uma pergunta: quem aceitou os ensinamentos de Jesus? Quem ouviu o grande poder que Jesus tinha? Ninguém aceitou ouvir o poder que Jesus tinha. Ninguém conseguiu perceber a grandeza de Cristo. E o verso ainda continua, diz: ele sempre esteve com Deus. Ele cresceu como um rebento, como uma raiz inteira seca. Ele não tinha beleza ou majestade para atrair a nossa atenção. Não havia nada na sua aparência para que gostássemos dele. Ele foi desprezado pelas pessoas e até os seus amigos o abandonaram. Ele foi um homem que sofreu muita dor. Nós o tratamos como se fosse alguém sem importância, como se fosse alguém que as pessoas evitam ou nem olham para ele. Veja só o que a Bíblia relata. Com esse verso nós vamos entender como que foi a vida de Jesus. Jesus foi abandonado, Jesus foi ignorado. Jesus teve 12 discípulos e nos 12 discípulos Jesus disse e Jesus fez uma profecia. Ele disse que chegará um momento em que vocês irão me abandonar. E de verdade, os discípulos de Jesus abandonaram Jesus. E um dos discípulos que é mais conhecido na Bíblia, que é Judas, Judas traiu a Jesus por 30 moedas. Vendeu a Jesus. E quando Judas vendeu a Jesus, Jesus foi preso. E quando Jesus foi preso, Jesus foi levado aos tribunais. Jesus foi levado
para os reis, Jesus foi levado para os sacerdotes, Jesus foi levado para os governadores. E sabe o que aconteceu? O povo seguia a Jesus. E quando Jesus chegou até ao Pilatos, Jesus chega ao Pilatos e Pilatos pergunta ao povo: vocês vieram com este homem, mas porém eu não encontro nele erro algum, porém eu não encontro nele problema algum. O povo obcecado pelo pecado, o povo obcecado pelas práticas pecaminosas que elas vinham fazendo. O povo começou a gritar: crucifiquem a Jesus, crucifiquem a Jesus. Assim gritava o povo. E Pilatos, não olhando nenhum problema em Jesus, não olhando nenhum erro em Jesus, Pilatos, ele disse o seguinte: eu não vejo nenhum problema em Jesus, mas porém eu quero vos dizer uma coisa. Eu aqui tenho Barabás e Jesus. A quem vocês querem que eu solte? Sabe o que o povo gritou? O povo gritou dizendo: soltem Barabás e crucifiquem a Jesus. Querido, Barabás quem era? Barabás era um homem criminoso. Barabás era um homem assassino. Barabás era um homem que não tinha respeito na sociedade. Barabás violava as mulheres. Barabás matava a criança. Barabás fazia crime de alto nível. E acima de tudo, Barabás era um homem sangrento. Barabás matava as pessoas na sociedade. Barabás, assim ele era. Mas Jesus era um homem bom. Jesus era um homem perfeito. Jesus era um homem que ajudava a população. Jesus era um homem que ajudava a humanidade. Jesus era um homem que amava a multidão. Jesus era um homem que ama e amava as pessoas. Jesus foi um homem que fazia todas as coisas para o seu povo. Mas a Bíblia relata, diz que os seus amigos o abandonaram. A multidão o abandonaram. E o ponto mais crítico da história é: Jesus foi negado pela multidão. A multidão gritou dizendo: crucifiquem a Jesus. Aí Pilatos, ele pega uma bacia, lava suas mãos e entrega a Jesus. Só que quando Pilatos entrega a Jesus, os soldados romanos estavam ali e começaram a pegar a Jesus, começaram a bater nele, começaram a bater em Jesus, começaram a brincar com Jesus e, acima de tudo, começaram a dar pancadas em Jesus. Jesus começou a sangrar. Jesus começou a sangrar muito. Começaram a bofetear em Jesus. Fizeram uma coroa de espinho, colocaram na cabeça de Jesus. Começaram a dar pancadas nele. Jesus foi sangrando. Jesus foi sangrando. E Jesus sofreu uma dor imensa. Jesus sofreu uma dor na qual nenhum ser humano poderia suportar. Mas sabe de uma coisa? Jesus suportou essa dor por mim e por você. E a história ainda continua. Jesus foi levado para um lugar chamado Gólgota. Jesus saiu do palácio de Pilatos carregando uma cruz. A cruz que Jesus carregou não era a cruz dele, era a cruz de Barabás. Porque quando Jesus foi levado ao Pilatos, Pilatos já tinha condenado a sentença de morte a Barabás. E a cruz de Barabás já tinha sido feita. Mas porém Jesus era antes de ter a cruz. Olhando para o tempo, naquela época era permitido que quando alguém fizesse algo tão grande, um crime tão grande, tão perigoso, a sentença de morte era a crucificação. A crucificação era uma morte estranha. A crucificação era uma morte tão cruel. Era uma morte tão desprezível. Era uma morte dolorosa. Era uma morte vergonhosa. Barabás, ele estava prestes a receber essa morte. Aí vem Jesus. Jesus tira Barabás da morte. Jesus morre no lugar de Barabás. Jesus carregou uma cruz pesada. A cruz que Barabás poderia carregar, Jesus carregou. E Jesus carregou a cruz de Barabás, saindo do palácio do Pilatos até Gólgotas. E chegando a Gólgotas, que é traduzido pelo lugar chamado Caveira, crucificaram a Jesus. E crucificando a Jesus, ele gritou de dor. Gritando Jesus de dor. O povo estava ali. Sabe o que o povo gritava? O povo gritava dizendo: se tu és Deus, se tu és o Filho de Deus, desça da cruz. O povo se esqueceu dos milagres que Jesus fez. O povo se esqueceu daquilo que Jesus vinha fazendo por eles. Jesus ressuscitou os mortos. Jesus curou os cegos. Jesus transformou água em vinho. Jesus aumentou a quantidade de peixe. Jesus aumentou a quantidade de pão. Milagre de pão, milagre de peixe, vários outros milagres Jesus já vinha fazendo. Mas o povo se esqueceu disso. O povo quis que Jesus fosse morto. E Jesus foi crucificado. E após a crucificação de Jesus, os seus discípulos foram pedir o corpo
ao Pilatos. O Pilato deu o corpo aos seus discípulos. Os seus discípulos levaram o corpo de Jesus e sepultaram Jesus numa caveira como esta. Porém, eu estou aqui nesta caveira mostrando a você, trazendo a você uma ideia como que foi a crucificação e a ressurreição de Cristo. Numa caveira como esta, colocaram o corpo de Cristo lá dentro. Estando o corpo de Cristo lá dentro, aqui havia uma pedra que fechava a caveira. Esta pedra era uma pedra tão gigante, era uma pedra tão grande que fechava a porta da caveira. O corpo de Cristo estava lá dentro. Isso foi numa sexta-feira. A crucificação de Jesus foi numa sexta-feira. Cristo foi crucificado na sexta-feira. E a mensagem de Deus diz que no domingo pela manhã, Cristo ressuscitou. E Cristo ressuscitando, ele foi levado ao céu, o lugar em que ele hoje está. E hoje ele está nesse lugar, intercedendo por mim e por você. Mas porém, você pode se perguntar, por que Cristo sofreu essa toda dor? Por que Cristo sofreu tudo isso? Por que Cristo sofreu todas essas humilhações? Veja o que a Bíblia quer nos dizer. Na verdade, foram os nossos sofrimentos que ele levou sobre si mesmo. Ele sofreu as nossas dores, embora nós pensássemos que Deus o tinha castigado, ferido e humilhado pelo que ele tinha feito. Na realidade, ele foi castigado por causa daquilo que nós tínhamos feito. Ele foi esmagado pelas nossas maldades. Ele recebeu o castigo que nós merecíamos e isso nos trouxe a paz. Nós somos curados pelas suas feridas. Queridos, a Bíblia diz que Cristo, a dor que ele passou, era a dor que eu e você poderíamos passar. A humilhação que Cristo passou era a humilhação que eu e você poderíamos passar. Cristo sofreu em meu lugar. Cristo sofreu em seu lugar. E eu pergunto para você, o que te impede de adorar esse Deus? O que te impede de adorar esse Cristo? O que te impede de você seguir a esse Cristo? E sabe o que ele mais quer agora? Cristo quer que você o aceite como seu salvador pessoal. Cristo quer que você entregue a sua vida a Ele. Cristo quer que você se dedique a Ele. Cristo quer guiar você. Cristo quer amar a você. E acima de tudo, Cristo quer conduzir a você a um lugar maravilhoso. O salmista diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Em verdes campos me faz repousar. Cristo quer te fazer repousar. A dor que hoje você está passando, você não merece. O sofrimento que hoje você está passando, você não merece. Sabe por quê? Porque Cristo já sofreu. Porque Cristo já passou o sofrimento. Porque Cristo já sofreu no seu lugar. Foi uma dor imensa que Cristo sentiu. Você não precisa mais chorar. Você não precisa mais sofrer. Você não precisa mais passar por momentos difíceis. Porque Cristo já fez isso por você. E a Bíblia diz que Cristo, ele ressuscitou. De manhã cedo, no domingo pela manhã, Maria e Madalena correram para o túmulo, ou seja, para a caveira. Chegando na caveira, encontraram já não havia mais a pedra. A pedra foi removida. O anjo do Senhor removeu a pedra. E o Cristo saiu da caveira. E Cristo ressuscitou. E Maria Madalena, entrando dentro da caveira, olhando para dentro, não tinha mais o corpo de Cristo. Cristo havia ressuscitado. Queridos, o que nós temos de fazer é nos entregar a Jesus. Entregarmos a nossa vida a Deus. Ele morreu por mim e por você. Ele morreu pela humanidade. Ele fez isso pela humanidade. Se você ama Deus, se essa mensagem te tocou, por favor, não se esqueça de deixar aquele seu like e de compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sino das notificações, comentar e compartilhar. Não se esqueça, deixe que Deus guie seus passos. Deixe que Deus guie sua vida. Que Deus te abençoe, hoje e sempre. Em nome do Senhor Jesus. E amém.